Bom dia, pessoal. Estou começando mais uma videoaula aqui para dar continuidade aos conteúdos que a gente já havia estudado até o presente momento. Hoje a gente vai falar sobre mudanças de estado da matéria, ou transformações de estados da matéria, que são aquelas transformações que acontecem quando você aquece ou resfria uma determinada substância a ponto dela mudar o estado da matéria dela. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou desenhar aqui nessa folha um diagrama que ele pode ser encontrado no livro de vocês. No final do vídeo eu vou mostrar a página tudo. Mas aqui eu vou fazer com os desenhos e tal. Vou desenhar aqui na folha e vou tentar explicar da forma mais simples e compreensível possível, certo? Para vocês conseguirem compreender o conteúdo. Eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque essa é a primeira videoaula que eu estou trazendo conteúdo novo. Eu sei que vai ser um pouco mais complicado do que na sala de aula, mas eu acho que com um pouco de calma e um pouco de persistência a gente consegue, né, vencer essa dificuldade e esse obstáculo. Então vamos lá. Os estados da matéria eles são três, né? Que são sólido, líquido e gasoso. Então eu vou representar aqui o estado sólido como sendo um cubinho de gelo aqui. Então vamos dizer que isso aqui seja o cubo de gelo, certo? No caso, o gelo é uma das substâncias que pode ser, né? A água ela é uma das substâncias que muda de estado. Eu vou usar o exemplo da água aqui, mas esse cubo pode ser na verdade de qualquer substância, ferro, pode ser de álcool, enfim. Todas as substâncias elas mudam de estado, de sólido para líquido e para gasoso. Então aqui vai ser o estado sólido, ok? Que a gente representa aqui por esse cubinho. O segundo estado da matéria é o estado líquido. Eu vou representar aqui no meio como sendo um copinho e aqui dentro está um líquido, certo? Pronto. Então esse copinho está cheio de um líquido. Esse líquido é o líquido que a gente está falando, é a substância que está em estado líquido. Então eu vou colocar aqui líquido, ok? Então sólido, líquido e o último é qual? Gasoso. Então vamos lá. O gasoso eu vou representar aqui por uma fumaça. Não é fumaça, né? Um vapor. Então vamos dizer aqui que tenha uma chaleira. Que está sendo aquecida. Bom, então aqui a gente vai representar o estado gasoso por esse vapor, né, que está saindo aqui da chaleira. Não ficou muito bonita não a chaleira, mas dá para entender. Então esse vai ser o estado gasoso, ok? Deixa eu só travar aqui o foco. Pronto. Então temos o estado sólido, líquido e gasoso. Por exemplo, se a gente fosse dar o exemplo aqui da água, o sólido seria o quê? O gelo, né? O gelo, quando você coloca a água para congelar, ela fica um sólido, né? Um bloco sólido. E aí o líquido seria o líquido que sai da torneira, né? A água líquida. E por fim o gasoso seria quando você aquece a água numa chaleira, por exemplo, ela sai em forma de vapor, ok? Então aí a gente já está falando da mudança de estado. Então como é essa mudança de estado? Vamos lá. Do sólido para o líquido, o que acontece? Existe um aquecimento, certo? E para o gasoso também. Então aqui a gente está representando, certo? Por que é uma setinha, aquecimento. Ok? Então aqui é um aquecimento. Então à medida que você aquece, ele vai de sólido para líquido e para gasoso. Do sólido para o líquido,
Essa transformação ela é chamada de fusão, certo? Que é o derretimento do gelo para virar água líquida, certo? Então essa é a fusão, que ocorre quando você aquece o gelo, né? Do líquido para o gasoso, que a gente chama de ebulição. Ok? É quando você aquece o líquido, né? A água líquida, você vai aquecer ela até ela se transformar em gás. Ela começa a sair aquelas bolhas, né? Quem já aqueceu já viu, né? Sai aquelas bolhas de dentro da água e aí ela começa a soltar aquele vapor, né? Bom, e do gasoso para o líquido? Por exemplo, quando você tem uma panela que está muito quente, está soltando aquele vapor e você tampa. Na tampa dela vai começar a formar bolinhas, né, de água. Como é que a gente chama essa mudança de estado? Vou representar aqui, ó. Essa mudança de estado ela vai ser chamada de condensação, certo? Então, de gasoso para líquido a gente chama de condensação, ok? Ou seja, a água ela vai condensar na tampa da panela. E aí, quando você esfria essa água líquida para transformar em sólida, aí é um nome bem simples, é fácil de lembrar, é a solidificação. Então, se você coloca, por exemplo, esse copo de água aqui no congelador, ele vai congelar e ele vai se transformar em um sólido, em gelo. Então, ele vai solidificar, ou seja, vai passar pela solidificação, ok? Então, de novo aqui, do sólido, ou seja, no exemplo que a gente está tendo, do gelo para um líquido, ou seja, a água líquida. Do sólido para o líquido a gente chama de fusão, certo? Do líquido para o gasoso a gente chama de ebulição, beleza? Que é quando você aquece, por exemplo, esse líquido para ele evaporar. Então a gente chama de ebulição. Em alguns livros a gente vê também chamar de vaporização, certo? Existem vários nomes para essa mudança de estado, porque dependendo da quantidade de energia que é entregue de uma vez, ela pode ter diferentes nomes. Por exemplo, quando você pega, por exemplo, tem uma frigideira muito quente e você joga um pouco de água, ou uma churrasqueira muito quente, dá aquele estralo e a água ela parece que ela fica dançando em cima, né, da chapa quente. Aquilo dali é chamado de calefação. Mas também é uma ebulição, certo? Então a gente chama pelo nome geral, que é esse nome ebulição, ok? Então não confundam, só lembrem desses nomes aqui, fusão e ebulição. Aí de volta, né, voltando do gasoso para o líquido, quando o vapor ele condensa, por exemplo, na tampa da panela, a gente chama de condensação. E quando a gente pega essa água líquida e coloca no congelador para transformar em gelo, para transformar em um sólido, a gente chama de solidificação. Beleza? Mas aí ainda falta uma mudança de estado, que é essa daqui, ó. Quando você tem um sólido e ela vai direto para o estado gasoso, certo? Quando você tem um sólido que vai direto para o estado gasoso, como é que a gente pode chamar isso? A gente chama isso de sublimação.
ok? Então, do sólido para o gasoso é a sublimação, que é isso aqui não acontece com a água assim pra gente ver, porque esse fenômeno ele ocorre em determinadas pressões, certo? Então na água precisa de uma pressão muito alta para isso acontecer. Mas se você, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas quando você usa naftalina, ela começa a sumir, né? Ela é uma bolinha assim branquinha e ela vai diminuindo até que ela some. Por que ela some? E ela não molha nada, ela só desaparece. Por quê? Porque ela está no estado sólido e na pressão na pressão atmosférica que a gente vive, ela vai direto para o estado gasoso, ela não se transforma em líquido. Então ela sublima, ela vai de sólido para gasoso. Então ela passa pela sublimação direto. Por isso que ela some e dá a impressão que ela simplesmente ela não evaporou, né? Porque ela não deixa um líquido, ela simplesmente some, desaparece. Ok? Outro exemplo disso é o gelo seco. Quem já viu o vídeo na internet de gelo seco já deve ter visto que ele está um sólido e ele começa a soltar uma fumaça branca. E é por isso que ele é chamado gelo seco, porque ele não molha nada. Ele vai direto do sólido para o gasoso também. Ok? E a forma inversa aqui, se você pegar do gasoso para o sólido, a gente chama de ressublimação, que é o processo inverso da sublimação. Então você tem do sólido para o gasoso a sublimação. E do gasoso, né, ele está aqui no estado gasoso, e ele se transforma num sólido direto, é uma ressublimação. Isso aqui pode ser visto se você olhar uma experiência que tem que, se eu não me engano, é de iodo, formar cristais de iodo. Se vocês quiserem procurar na internet aí, eu posso até depois, se alguém tiver interessado, pode me pedir no privado, eu posso encaminhar se eu encontrar o vídeo. Mas aí você tem um gás de iodo embaixo e aí em cima você bota tipo um pires assim, com gelo. E aí o iodo, quando ele encosta no pires, deixa eu fazer aqui um desenho do lado aqui, para vocês entenderem melhor. Então aqui você tem um copo, certo? E aqui você tem iodo. O iodo ele é um líquido, né? A temperatura ambiente, mas ele começa a evaporar. E aqui em cima você coloca um pires, certo? E aí você coloca aqui em cima gelo, cubinhos de gelo. Quando ele encosta aqui em cima que está muito frio, ele vai do estado gasoso direto para o sólido. E aí começa a formar aqui cristais embaixo. Como aqueles cristais que você vê vendendo na praia, por exemplo. Ele começa a formar uns cristais bem bonitos, roxos. Que é a cor que o iodo ele cria. E aí ele fica todo cheio de cristais aqui em cima, né? Aqui nessa parte. Então isso também é uma ressublimação. O iodo, apesar dele estar líquido aqui, quando ele sobe ele está em estado gasoso. E aí quando ele encosta na superfície gelada, ele vira um sólido imediatamente. Então é uma ressublimação também. Então vamos voltar aqui, né? Pronto. Deixa eu alinhar aqui. Pronto. Então é isso. Esse daqui é o diagrama que a gente tem. Se vocês quiserem ver no livro de vocês, que está um pouco mais organizado, mas ele não tem esses nomes. Então seria interessante se vocês copiassem do livro e pegassem os nomes daqui do vídeo, se vocês quiserem pausar agora. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês pausarem, ó. Podem pausar agora, para vocês copiarem. Então, se vocês quiserem ver no livro de vocês, na página, deixa eu colocar aqui a página para vocês.
página 38, certo? Tem esse diagrama aqui, ó. Só que ele tem só sólido, líquido e gasoso. Ele não tem os nomes, certo? Ele, inclusive, eu acho que ele pede para você botar os nomes. Ele pede para você colocar o nome da mudança de estado. Então, já tenho aqui o diagrama. Se vocês quiserem copiar no caderno, para vocês terem esse diagrama, vocês podem fazer isso. Então, pessoal, por hoje era isso. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Pronto. Por hoje era isso, certo? Que eu tinha para mostrar para vocês. Eu peço que vocês entendam esse gráfico aqui, esse desenho que eu fiz para vocês. Se vocês quiserem procurar na internet, também tem esses desenhos, apesar de os nomes eles poderem ser diferentes em algumas situações. Por exemplo, aqui pode ser só sublimação, aqui pode ser vaporização, certo? Então eu peço que vocês olhem por esses nomes aqui, que eu coloquei para vocês. Mas o gráfico em si tem vários deles na internet. Beleza? Então é isso. Bom dia para vocês e até a próxima.